Olá pessoal, estamos aqui no nosso 7º podcast com essa convidada especial, nossa paciente, amiga, Michele. Seja bem-vinda. Obrigada. Vai ser uma honra te entrevistar aqui, perguntar para você a tua experiência aqui na clínica, né? Mas antes da gente falar sobre tua experiência como paciente, eu quero que tu se apresente, fale um pouquinho sobre você, quem é a Michele e o que você faz. Compartilha com a gente aqui o teu propósito de vida, teu propósito de trabalho. Tá contigo. Eu vou tirar só um pouquinho o óculos, que essa luz na minha miopia, a cega, obrigada. Prazer é todo meu, obrigado. É o que você falou, além de paciente. Antes de ser paciente, nós somos amigos. Então, o tratamento tem que ser mais VIP. Compromisso é maior, né? Compromisso é maior, né? Mas eu quero dizer que é uma honra para mim também estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Michele Dipple. Eu sou host também de um podcast, o Eu Te Sirvo, que sai todas as quintas, às 15 horas, que eu abordo assuntos sobre desenvolvimento pessoal, e a boa parte, que é às 7 da manhã, voltado só para assuntos cristãos. Também sou mentora de mulheres, acabei de criar um método Mesa, então para saber mais detalhes e os eventos que ano que vem, já tem a 2ª edição do Mulheres à Mesa, me acompanhe em @MicheleDipple, pode colocar lá que eu sou a primeira a aparecer e começa a me seguir e acompanhar, tenho certeza que a sua vida vai ser edificada. Uau, que legal, né? Eu acho que esse propósito aí que tem surgido entre mulheres, né, especialmente com um viés cristão, tem mudado muitas vidas, né? Muitas famílias. E fala um pouquinho do que tu faz lá pra gente entender o que é essa mentoria, o que é esse podcast. Compartilha um pouquinho com a gente. O método, eu vou falar mais do método, que é uma coisa que está mais em cima do meu coração, mas o podcast, eu trago pessoas diferentes para falar de desenvolvimento pessoal. Então, inteligência emocional, também business, também alguns assuntos voltados para o digital, para desenvolver o autoconhecimento e a pessoa evoluir. E eu, a boa parte, trazendo mais testemunhos de pessoas que ou nasceram dentro da igreja ou viveram um forte milagre. Mas eu quero falar em especial hoje do Mulheres à Mesa, junto com a mentoria, que é algo que, exatamente, muito focado para a mulher aperfeiçoar a sua família. Primeiro começando por ela mesma, para ela aprender qual é o papel dela, aquele que Deus escreveu, não aquele que homens e outras mulheres aí do Instagram vem falando, não, aquilo que está na palavra, para ela transformar a casa dela, a família dela e usando a mesa. Então, esse momento de mesa, de desfrutar, de cuidar do teu ministério, de servir a tua família, de nutrir a sua família, de acolher, eu acho que isso tá precisando muito. Eu e você aqui sabemos, quantas vezes você sai cedo, seu filho leva para a escola, volta, chega dar banho ou às vezes nem vê, a Sara já chegou, já deu banho e você nem conseguiu dar um beijo e interagir. E isso a longo prazo acaba afastando a família, inclusive o próprio casal. E muitas mulheres hoje acabam saindo fora de casa e também passando muitas horas, porque, né, indo atrás do dinheiro e esquecendo do principal papel dela, que é nutrir a família, é ter esse tempo, é criar esse tempo de mesa, criar essa estrutura com a família, de tempo, de amor, de conexão, de trazer a importância de cada um. E o homem tem o seu papel, como provedor, protetor, sacerdote, solar. Mas a mulher, mas eu não quero, amiga, mas eu fui feita para isso, eu não tenho o que fazer. Deus te fez para isso, está escrito na palavra que esse poder é da mulher, de edificar o seu lar. E edificar é o quê? É trazer essa estrutura. E a estrutura do lar, da casa, da família é a mulher. Isso está se perdendo e eu quero, por meio desse método e do Mulheres à Mesa, que é
é um evento, né, de poucas mulheres reunidas e trocando essas experiências e também se edificando uma outra, né? Porque eu faço isso, e sabe o que é legal? Quando uma fala, ai meu Deus, que alívio, eu também. Como é que resolve? Não, já passei por isso. E isso traz manda embora a culpa da mulher, né? De não estar cumprindo esse papel hoje. Mas nada é pra sempre, né? Eu acho que você falou uma coisa que é muito forte. Duas coisas. A primeira delas é que você falou, a mulher foi feita para isso. Tem muita mulher que briga, que luta contra essa naturalidade, né? E acaba sofrendo muito, querendo mostrar algo que não é da identidade natural. E isso influencia em um peso muito grande, né? De sobrecarga nas costas da mulher, que tem que fazer coisas que, na verdade, ela não precisaria estar fazendo, que não é o papel dela. Exato. Então, assumindo muitas coisas e querendo mostrar isso para fora. E a segunda coisa é a mesa mesmo, que é um local tradicionalmente reconhecido como confraternização de família, né? E hoje a gente vê muito, não só essa questão do trabalho, mas os próprios eletrônicos, fazendo com que os filhos e os pais não jantem juntos, não comam juntos, não conversem mais. Vai rapidinho na mesa ali, engole a comida, nem faz a digestão direito, sai, já vai fazendo outra coisa. Então isso afasta muito essa instituição que é a família, que é algo muito poderoso para nossa felicidade, né? E eu acho muito legal isso de você estar focando em um resgate, cada um fazendo um pouquinho, pode resgatar aí essa instituição muito, muito forte aqui no Brasil. Sempre foi muito importante, né? E tá um pouco tem sido enfraquecida com conceitos que não são verdadeiros, né? Exatamente. Legal, parabéns. Obrigado por compartilhar com a gente. Obrigada. E hoje, aqui, especificamente mais sobre a Michelle como paciente, a gente vai conversar com uma coisa assim, ó, ela tá agora, nesse momento, falando com a gente, ela tá usando um aparelho, né, que é o Invisalign. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse tratamento, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque demorou um pouco até você, desde a primeira vez que a gente conversou sobre, né? Uhum. Até você começar realmente a fazer o tratamento com o Invisalign, passou mais de ano, acho que mais de ano e meio, né? Um ano e pouco. Uhum. O que passou na tua cabeça na primeira conversa que fez você pensar no tratamento e tal, mas não começar? O que veio na tua cabeça, assim? Você já conhecia o sistema da Invisalign? O que te afastou e o que te fez depois se reconectar e dizer assim, não, vou fazer o tratamento? Primeiro eu já conhecia porque o meu filho, do meio, ele chegou a usar alguns meses, então eu sabia que era algo mais rápido, mais eficaz, uma tecnologia mais avançada, tanto porque o meu mais velho usou o Diamond, então é realmente muita discrepância de tempo e de forma de uso, então esteticamente, né, muito mais clean, então eu já conhecia. O que sinceramente fez eu mudar foi o podcast. Porque quando você me falou, Michelle, poderia aperfeiçoar aqui e apresentou a ideia de eu começar a usar Invisalign, eu não me sentia eu não sentia necessidade. Não, tá bom, Diego, tá bom, dá pra melhorar, mas agora não tá não é prioridade, não tá me incomodando o meu sorriso. Mas quando eu comecei a ficar mais ativa nas redes sociais e no podcast, eu falei, caramba, aí eu comecei a prestar atenção, porque eu vou assistindo, vou dando zoom e passando mais tempo me vendo, eu falei, caramba, tá feio, tá esse dente pontudo, essa cor, eu comecei a ver que não tava tão bom e que realmente tinha chegado a hora de eu investir no Invisalign. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque tem um resultado muito rápido mesmo. Eu tô há 3 meses e pouco, nem 4 meses usando, eu acho. E já no 1 mês e meio eu já vi diferença. Você viu, né? Falei, Michelle, se o povo tava lá fazendo stories, falou, caramba. Outras pessoas de fora começaram a me dar um feedback nas redes sociais, comentando da cor
e do próprio sorriso que tava mais bonito, e eu tô amando, assim, não tenho nada que reclamar. A decisão de colocar o aparelho foi mais pela uma percepção estética do teu sorriso e a tua imagem que você passava. Exato. Não foi nem tanto pelo durante o podcast, mas pela imagem de apresentação no podcast. Isso. Mas como é que é a questão aí de estar usando o aparelho no podcast, né? Porque você disse que o resultado está muito rápido, tá perceptível. E no dia a dia, o teu trabalho hoje é muito voltado para apresentações, né? Uhum. Você fala na rede social, você é uma pessoa que tem a comunicação como forma de trabalho hoje, né? Isso. Como é que está sendo a influência do uso do aparelho no teu dia a dia e no teu trabalho? Olha, tá tudo normal. Minha vida continua normal, não me impede. Eu estava falando aqui fora das câmeras sobre o café. Eu acho que não atrapalha em nada. E como ele tem esse design super inovador, transparente, então não impacta na minha imagem, né? Também na minha fala. Eu continuo falando normalmente, me expressando bem. E assim, se eu tivesse como de metal, talvez eu ficasse um pouco desconfortável. Constrangida. Constrangida, ou fecharia um pouco mais a boca para falar. Mas como ele tem esse design super lindo, não me atrapalha em nada. Que legal. Tem também a questão desses detalhezinhos, né? Que muita gente fala, tem as pecinhas coladas que são os attachments, né? Sim. Justamente no teu caso era pra gente poder ter um resultado de mostrar mais os teus dentes ao sorrir, né? Aqui na frente. Descer eles um pouquinho para ficar mais harmônico. Isso atrapalha no teu dia a dia o attachment, na pecinha colada? Não, porque ele é quase da cor do meu dente. Então não me atrapalha em nada. Bem tranquilo mesmo de usar. E é confortável, né? Super confortável. Não tem problema para comer, para gravar, nada. Bem tranquilo. Você falou que a cor tá mudando também, né? Você tá fazendo clareamento junto, ao mesmo tempo com o Invisalign. Isso. Certo? Isso é uma dúvida que muitos pacientes têm. É possível? Não posso fazer por causa do attachment. E, na verdade, gente, o clareamento ele acontece por difusão. Você coloca um ponto de contato do gel clareador com o dente, ele clareia o dente inteiro. Então, às vezes a pessoa confunde, onde não tocar, não vai clarear. E isso não é verdade, né? Então, você colocando ali, você já consegue perceber que está dando resultado para ti. Você começou faz quanto tempo a fazer o clareamento? Na mesma época? Na mesma época que eu comecei a usar o aparelho. E você está fazendo no dia a dia em casa, colocando gel? No dia a dia. E eu também tinha essa crença, tá? Eu achava que tinha que pôr muito. Aí quando porque inicialmente foi uma outra médica que começou a me atender aqui, né? A me apresentar o aparelho. E ela falou assim, não, você coloca um pinguinho. Eu fiquei assim, ela não deve ser. Ela tá doida. Ela tá querendo economizar. Não, olha só a arrogância da pessoa, né? A dentista tá falando que é um pinguinho, é um pinguinho. E eu fiz o que ela pediu, claro, mas eu confesso que eu fiquei um pouco assim, acho que não vai dar certo. Fiquei um pouco desconfiada, sabe? E deu super certo, já clareou muito meus dentes. Meu Deus, meus dentes eram bem amarelos. E agora já tem algumas manchas, porque faz pouco tempo que eu tô usando, mas mesmo assim, eu comecei com uma dosagem mais, não sei como é que vocês falam, né? Uma concentração mais baixa e agora eu tô usando uma mais alta. Então, e também a sensibilidade, bem importante. O primeiro, eu tive um pouco de sensibilidade, principalmente nos dentes aqui de baixo e um pouco aqui no do fundo. Aí eu falo, não precisa pôr lá no fundo. Mas mesmo assim, eu ainda mantenho dos dois pra cá. Só os dois últimos que não, mas o resto eu deixo. E tá super normal, não tem mais sensibilidade nenhuma, bem tranquilo. Eu já dormi várias vezes usando e vida normal, não tenho mais. Eu tinha muito medo da sensibilidade. Vai doer pra caramba, eu vou abandonar, eu vou ficar com meus dentes amarelos. Não, foi bem tranquilo. Depois que o dente adaptou, foi embora, até com a dosagem mais alta. E o legal é isso aí, né? Você tá começando a fazer um movimento que motiva. Uhum. E aí muitas vezes, se você vai usar o aparelho fixo, você tem que esperar acabar o tratamento para depois ver o resultado do clareamento.
E no teu caso, tu já tem uma motivação dupla, né? Porque você, ao mesmo tempo que tá com a movimentação acontecendo, você já tá fazendo o clareamento. Então, você se olha no espelho e vê o resultado acontecendo de forma muito rápida em todo o contexto, né? Quem usa aparelho fixo tem que fazer o tratamento, terminar toda a movimentação, tirar os brackets metálicos, ou que seja de porcelana, e aí depois fazer o clareamento, porque não tem como encaixar a placa, né? Então e ali você consegue já ver o resultado. Então a motivação ela sobe muito. Você na hora certa. Fez na hora certa.